Evangelho de João, o Evangelho segundo João, o Evangelho narrado por João, a forma de apresentar fica particular de cada um. Tem professores, tem pastores que gostam de dar ênfase, mas eu estou sendo sincero, eu tenho coisas que eu prefiro o conteúdo muitas das vezes. Mas isso aí fica para o pôr do sol, para outra discussão. Mas a proposta é a gente estudar justamente esse evangelho aqui, hoje. A princípio, a gente só vai trabalhar na nossa avaliação de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, o evangelho de João fica... Não, a gente não vai se avaliar o evangelho de João nessa nossa avaliação inicial, ok? Só para os irmãos ficarem tranquilos, então fiquem despreocupados, que aqui realmente é o momento da gente aproveitar e desfrutar do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele se caracteriza, ele tem esse diferencial, porque a gente vai ver daqui a pouco, ele tem esse caráter tanto profundo, não raso, mas compreensível, melhor dizendo. Então, você pega o Evangelho de João, tanto utiliza ele para a classe de novos. Então, os batistas trabalham justamente com o Evangelho de João nas suas classes de novos decididos. Então, a gente tem esse foco no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João você pode tanto utilizá-lo dentro dessa perspectiva de catecúmenos, de novos decididos, como também para discussões um pouco mais aprofundadas. Então, justamente, dentre os 4 evangelhos que nós vimos até agora, Mateus, Marcos e Lucas, justamente ele se diferencia. E a gente vai ver o que é que desse caráter, justamente, no livro de João. E aí é interessante depois, porque a gente não tem como a gente discutir, a gente falou nas nossas primeiras aulas sobre as heresias que estavam afrontando a igreja nesse período. Então, seria interessante você ir lá na segunda, terceira aula, rever as anotações, porque o Evangelho de João, nesse caso, o autor, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai combater justamente essa realidade. Então, entender o contexto histórico nos ajuda a compreender melhor a proposta aqui de Jerusalém, ou desculpe, de João aqui, que justamente ele trabalha a perspectiva do seu texto, do seu evangelho, justamente nos discursos de Jesus e centraliza todo esse seu estudo ali naquele espaço geográfico de Jerusalém. E daí, o que nós podemos entender e visualizar nesse processo? O autor aqui, quem escreve o livro de João, para a tradição, foi o apóstolo João, o irmão de Tiago, autor lá da epístola de Tiago. Então, a tradição, ela atribui justamente a autoria do evangelho a João apóstolo. E o lado importante desse processo é que, próximo do tempo em que João viveu, existia algumas pessoas que atestaram justamente esse material. Então, quando a gente vai ler lá os pais apostólicos, quando vocês estudam lá a história do cristianismo e justamente entende o processo lá, a função e a importância dos pais apostólicos para o cristianismo, a gente vai ter justamente algumas pessoas, alguns líderes, que eles, nessa preocupação de defender a fé, ele começa a apresentar livros e materiais que poderiam ser lidos sem preocupação nenhuma. E nesses, o Evangelho de João aparece justamente atribuído a João, o apóstolo, porque justamente Irineu, dos que atestam essa veracidade no período apostólico, né, dos pais apostólicos, foi discípulo de Policarpo, o discípulo de Policarpo, né, que conheceu justamente João. Então, tudo isso faz com que a gente entenda, né, os estudiosos entendam que justamente quem escreveu de João é alguém que conhece a Jesus e é justamente apóstolo. Um dos apóstolos que caminhou por Jesus. Além das evidências externas
que é justamente os pais apostólicos que dão esse testemunho externo, temos também dentro do próprio texto evidências internas. Então, você vai perceber que quem escreve esse texto, e aí você vai ver o próprio João falar, que é lá no versículo, no versículo 19 do capítulo 1, que viu, né, versículo 19, versículo 1, isso mesmo, David. Isso mesmo, desculpe, 14, 19, 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Ou seja, João, o autor, apesar, e aí, gente, só uma observação, apesar de não encontrarmos no texto, e aí você vai ver algumas pessoas dizendo o seguinte: o Evangelho de João é um texto anônimo. Por que anônimo? Porque ninguém apresenta como autor, ninguém escreve, ninguém assina no final. Mas, apesar de não ter essa assinatura final, entende-se e compreende que foi João que escreveu. E você vai ver dentro do próprio texto, justamente, a narrativa de quem escreve o texto, é alguém que presenciou todo aquele processo aí. Além do mais, esse autor é identificado como discípulo amado. E aí a gente vai ver que justamente todas essas características, elas apontam para justamente João. E a gente vai ver vários textos demonstrando justamente a participação de João como alguém de um círculo mais próximo do mestre de Jesus. Embora a gente tenha essas evidências tanto internas como externas, existem autores que questionam a autoria do apóstolo. E alguns vão colocar que existe o presbítero João, que provavelmente tinha escrito esse evangelho, bem como outros vão apontar que foram os discípulos de João que escreveram. Mas para a nossa compreensão e para aquilo que nós entendemos, o texto de João foi um texto escrito pelo apóstolo João. Então, é de autoria apostólica. Até aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta aí? Até aí? Pronto. E aí a gente vai para a data da composição. Então, o Evangelho de João, nós temos a convicção, e é novamente, pelos estudos que a gente tem aí no Novo Testamento, que foi o último dos 4 evangelhos. Não quer dizer que ele foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento, mas dentre os 4 evangelhos, ele foi o último. E os estudiosos, né, colocam essa escrita justamente entre 85 e 90. Então, a nossa datação, novamente, a gente sabe a importância da datação para o texto, então isso vai tudo influenciar no seu contexto histórico, vai influenciar na uso da escrita, no uso dos termos. Então, todo esse marco teológico para entender o texto na sua perspectiva literária faz parte e é importante o estudante do Novo Testamento conhecer. Então, por isso que a gente sempre traz essa datação para a gente verificar qual é o período, e aí a gente vai perceber justamente o contexto por detrás o que impulsiona o autor a escrever, quais são os problemas que levam o autor a escrever, o que nós chamamos da Fitzgerald, né? O contexto histórico do autor, o contexto de vivência do autor, tudo isso vai influenciar no seu material de escrita. A origem, a tradição, ela entende que esse evangelho foi escrito na cidade de Éfeso, ali na região da Ásia Menor. O que é que se entende? Alguns autores vão dizer que, após o exílio da ilha de Patmos, João vai para Éfeso e justamente termina a sua vida lá em Éfeso. E é justamente nessa cidade que ele escreve os evangelhos. Mas o que a gente compreende justamente que, pelo teor do documento, que João provavelmente estava em um ambiente onde essa influência, a influência principalmente do Império Romano, era muito forte. Então, ele escreve não só do Império, como das religiões que circulavam ali, o Império naquela época, estão justamente ajudando, né, ou colaborando para aquilo que ele vai desenvolver com o texto bíblico.
Até aí, pessoal, tudo tranquilo? Pronto. Ô, professor, vou tirar uma dúvida. Diga, Jorge. João, ele não termina os dias de vida dele na ilha de Patmos, não? Pela tradição, não. Ele sai da ilha de Patmos, entendeu? Alguns autores dizem que não, ele não morre na ilha de Patmos. Ele é exilado, ele escreve Apocalipse, mas não, ele não morre na ilha de Patmos. Então, alguns da tradição, né, o texto histórico sobre os mártires não apontam que João tivesse morrido lá em Patmos. Patmos foi a prisão dele, né? E aí foi o ambiente onde ele escreve e tem essa visão para a escrita, entendendo que João do Evangelho foi o João que escreveu o Apocalipse, entendeu, Jorge? Então, porque aí você vai ter autores que vão dizer que são autores diferentes, mas entendendo que são o mesmo autor, a escrita não foi a escrita em Patmos, não foi escrita em Éfeso. Entendeu? Então, só esse cuidado. Se eu entender que são os dois autores, são os mesmos, o autor do Evangelho, o autor do Apocalipse, logo eu entendo que ele não morre fácil. Mas se por acaso eu compreender que são autores distintos, possa ser que o autor de Apocalipse tenha ficado em Patmos, morrido em Patmos. Essa preocupação, para na hora que a gente for pontuar o nosso estudo, a gente saber qual é a diferenciação. Entendeu, Jorge? Entendi, senhor. Obrigado. Pronto, por nada, mano. E aí o que acontece? O texto de João é um texto universal. Quando a gente lê o texto, e é justamente daquilo que eu falei no início, você vai ter um texto e daqui a pouco a gente vai ver isso nos propósitos do livro, é um livro que atende todo o público. Então, isso como é a questão? Eu sempre digo, ser professor é muito tranquilo, porque o que eu estou falando vocês já sabem. E melhor, já sabem na prática, né? Então, vocês já vivenciam isso. O que eu falo aqui para vocês é o que vocês já vivenciam. O que é que eu já vivencio, professor? Vocês utilizam o texto de João tanto para falar com pessoas cristãs, pessoas maduras, como utilizam o texto de João para falar com pessoas que não são cristãs. Então, João 3,16, eu tanto posso aplicar para uma pessoa que não conhece a Cristo, bem como eu posso aplicá-la para a igreja. Então, perceba que o texto de João tem essa dupla perspectiva. Então, quando a gente fala do destino aqui, a quem o João direcionou essa carta, entende-se justamente que foi para um público que conhecia, a princípio, justamente o Evangelho, conhecia a mensagem de Jesus e estavam sofrendo justamente por causa de ideias que estavam vindo de fora. Então, provavelmente, esse texto pode ter sido escrito para judeus convertidos, é uma possibilidade. Então, judeus que se converteram ao cristianismo utilizaram, bem como pode ter sido direcionado para judeus que viviam na diáspora, viviam fora de Jerusalém. Então, possa ser que justamente a explicação de alguns costumes era porque justamente o público que iria ler poderia ser um público gentil, um público pagão que não conhecia, ou um público que estava distante, poderia em algum momento João, o autor, achar que não tinham mais conhecimento de como funcionava aquela prática. Então, o texto de João, em suma, ela se direciona com um público amplo, que pode ser um público gentil, pagão, ou cristãos judeus, que estavam vivendo justamente na diáspora. Mas o que a gente percebe aí dentro do livro, que provavelmente era um público que não tinha um total costume com a religião judaica, porque, como a gente vai ver em outros textos dos evangelhos, depois do estudo do Novo Testamento, foi necessário justamente João traduzir alguns termos para o grego, justamente para ficar acessível à linguagem para quem estava lendo. Mas uma coisa nós não temos dúvida nenhuma. O livro de João, o Evangelho de João, ele tem um alcance universal, amplo. Então, ele alcança para todos, naquele momento, todas as pessoas que em algum momento tiveram a mensagem do Evangelho, tiveram conhecimento da mensagem do reino de Deus. Até aí, estamos tudo tranquilo? Olá, perfeito.
Por favor, alguém abra aí sua Bíblia em João, capítulo 20, e lê o versículo 30 a 31 para mim, por gentileza. João 20, o que, professor? Versículo 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Pronto. Qual é o objetivo do livro de João? João 20, versículo 30 a 31. Então, a gente vai entender, o próprio João, ele deixa claro por que ele escreveu o Evangelho. Esse Evangelho foi escrito para que as pessoas, quando leiam, tivessem conhecimento, eles pudessem acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus e, acreditando, eles tivessem vida e vida eterna. E a gente vai falar daqui a pouco qual é essa compreensão de vida eterna para João. Então, perceba que João é o seguinte, ó, Jesus Cristo fez muitos sinais, e só que ele não tinha interesse de trazer todos esses sinais, esses milagres para o seu evangelho. A seleção que ele fez desses milagres, desses sinais de poder, e ele trabalha, foi justamente para que todas as pessoas lessem, tivessem consciência e a convicção que Jesus Cristo era Filho de Deus, e a partir daí eles pudessem viver a nova vida em Cristo. Então perceba que esse aí é um objetivo, um propósito. Qual é o propósito do livro de João, do Evangelho de João? Justamente João 20, versículo 30 a 31. É o texto que a gente tem, onde o próprio João ele diz qual é o objetivo, qual é o propósito do Evangelho. Diante disso, eu vou perceber que o Evangelho de João ele tem um duplo propósito. Foi aquilo que eu falei no início da aula. Ele tem uma dupla função. Tanto pode ser um livro evangelístico confessional, estes, porém, foram escritos para que criasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, é um texto evangelístico. Então, eu posso utilizar o livro de João, e aí a proposta inicial foi justamente com mostrar e pregar a mensagem de Cristo para as outras pessoas. Então, perceba. Oi, diga isso aí. Desculpa, é porque eu cheguei atrasada, mas eu não sei se o senhor já falou sobre isso. É uma dúvida, me perdoe se for... Não, pode perguntar, não, pode perguntar. Mas é porque às vezes a gente faz umas perguntas meio besta, né? Mas não, assim, não existe isso não, pode perguntar. o concílio de Nicéia, no caso, será que a questão do Evangelho de João ajudou? Em que perspectiva? Assim, para poder demonstrar que Jesus era igual a Deus? Era. Perfeita, boa pergunta mesmo. Olha aí, eu Entenda só, não vou dizer a você que ajudou, porque quando a gente chega no concílio de Nicéia, a gente tem uma outra formatação naqueles concílios, ok? Então, a discussão ali vai para uma discussão realmente filosófica e conceitual. Mas eu não posso negar que o Evangelho de João, numa perspectiva teológica de defesa da fé, ele fez a mesma função do concílio de Nicéia, entendeu? Então, a gente vai ver daqui a pouco a cristologia de João, ele justamente vai trazer essa realidade, essa questão daquilo que as heresias, que o gnosticismo estava tentando, o arianismo, né, o donatismo está tentando insertar na igreja. João, já de pronto, ele começa a defender essa realidade. Aí a questão, claro, influenciou o pensamento de João, é um pensamento que é desenvolvido pelos pais da igreja, pelos apologistas. Agora, eu não vou dizer 100%, por quê? Porque a gente vai ter outros elementos dentro do Concílio de Nicéia que não necessariamente está ligado à perspectiva de João, ok? Mas a ideia, não sei se eu fiquei claro, mas a ideia, a essência de João é algo que é aproveitado e aplicado de forma mais ampliada
lá nos concílios. Então, a gente vai ver uma ampliação. Eu posso dizer assim que a perspectiva de João é um início daquilo que vai ser desenvolvido durante os concílios, até se bater o martelo que Jesus Cristo, a essência de Jesus, que é 100% homem, 100% Deus. Entendeu, Sueli? Não sei se eu esclareci, mas enrolar eu estou cada dia melhor. Entendeu? Ótimo, professor. Obrigado. Tá ok, então. Então, perceba só. Gente, aí eu quero só chamar a atenção de vocês, apesar da nossa disciplina, e aí, rapidinho, só fazer uma digressão aqui rápida para entender. Apesar do seminário, a gente trabalhar com matérias fragmentadas, né? Então, você vai ter matéria do Novo Testamento, de exegese, de história do cristianismo. Todas essas matérias são pensadas para caminharem juntas. Então, perceba só, o que vocês estudam em filosofia, vocês vão entender em história do cristianismo, vai reverberar justamente em Novo e no Antigo Testamento. Então, esses recortes acontecem. Então, de vez em quando, a gente vai fazer alguns recortes assim na cabeça, algumas ligações, e faz parte do processo, porque justamente está tudo junto nesse bojo que nós chamamos de teologia. Entendeu? Então, não seria nada absurdo, não, e aí é por isso que eu estou dizendo, foi uma ótima pergunta para a gente entender que essas ligações devem existir no nosso estudo. Entendeu? Então, por isso, de vez em quando, eu tenho um livro de antropologia, um de psicologia, porque essas ligações, essa interdisciplinaridade sempre vai existir no nosso processo. Diga, será? Ô, professor, boa noite. Boa. Boa noite aos colegas aí. Eu estava outro dia analisando uma coisa sobre o livro de João e sobre o próprio João também. Uma coisa que, assim, é como o pessoal do seminário sempre fala, que a gente deve analisar nossas próprias teses, né? Olhar e ver, já que a gente está se formando como teólogo, a gente tem que estar sempre com essas coisas na mente, né? Eu falei, não sei se isso é certo, mas eu vou perguntar ao professor que ele entende mais. O que acontece? Eu fiquei pensando o seguinte, olha só como isso é interessante. O João, ele foi o último a morrer, não foi isso? Aonde? É isso, porque o pessoal fala que ele foi o último apóstolo a morrer. Agora, a questão não sei onde ele morreu, mas de fato, entende? Não é o fato de ele ter morrido, é que ele foi o último. Certo. Agora, observe. Eu fiquei pensando, eu falei assim, será que o fato dele ter sido o último a morrer e ter alguns relatos que ele foi jogado em óleo fervente e tal, e aconteceu dele não morrer, será que o que pode ter acontecido? Toda a cristandade estava apontada para ele naquele momento. E será que se ele morresse da forma como os outros morreram, poderia passar uma falsa sensação de que o cristianismo haveria acabado além dele? Pelo fato, aí Deus pode ter preservado a vida dele justamente para ele tirar isso. Não sei, é uma coisa que eu não entendi. Aí, a gente vai por parte, entendeu, Ceará? Primeiro, eu entendo sua linha de pensamento, aí é tranquilo, mas aí o que se tem por detrás é que quando a gente vai estudar a história do cristianismo, uma das coisas que a gente percebe de forma muito clara é justamente que a mensagem do evangelho não fosse apontada por um mensageiro. Entendeu? Então, se tem essa preocupação para que a mensagem, aquela pessoa que estava ali na frente, ela não recebesse os louros da mensagem de Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando em Marcos a gente vê, quando as pessoas iam confundir a mensagem do Evangelho, ele disse o seguinte, não é isso que eu quero pregar, não é isso que eu procuro. Então, para o cristianismo do primeiro século, esse tipo de milagre, eu não creio, a princípio, eu não creio que fosse por meio temerário do cristianismo morrer ali. Até mesmo porque o cristianismo não estava alicerçado em cima de alguém que morreu e ressuscitou. Então, se João tivesse morrido ali, com certeza ali, os cristãos naquele primeiro momento entenderiam, pela mensagem que foi pregada, que João iria ressuscitar. Entendeu? E a gente vai ver isso no decorrer de todo o processo. Então, eu não creio que seria por esse motivo. Agora, como a gente sempre fala, essas perguntas que a gente tem no seminário são perguntas que precisam ser anotadas, né? E aí é justamente uma dica para todo mundo. Você anotar essa pergunta no papel e tentar buscar informações para esclarecer a sua dúvida, é o que nós chamamos de pergunta de pesquisa, né? A sua problemática de pesquisa. Então, é uma pergunta interessante, eu não discordo, então eu anotaria e iria justamente levantar informações. A princípio, dentro daquilo que o cristianismo pregava, eu não penso que seria esse o motivo de Deus ter livrado João.
Entendeu? Primeiro ponto. Então, não seria esse motivo. Até mesmo porque você estabeleceria toda a mensagem do Evangelho em cima de um homem que não teria poder para isso. Então, perceba que seria deslocar a mensagem de Jesus e mostrar a João. Então, você teria algo aí realmente meio temeroso que poderia acontecer com isso. Mas pode ser, dentro da tradição, outros motivos, mas não esse do medo da mensagem do Evangelho morrer em João. Você entendeu, Ceará? Entendi. Isso é uma coisa que eu fiquei, assim, não conversei com ninguém, mas fiquei Não. analisando, sabe? Mas como é o conselho que eu dou a você? Anote, bote no papel realmente isso daí e vai pesquisar, porque duas coisas vai chegar à conclusão. Alguém já pensou semelhante a você e vai te trazer uma resposta, ou você vai entender ali e vai desenvolver. Então, o trabalho de pesquisa sempre surge dessa forma. Então, surgiu uma pergunta, eu anoto, vejo, ou até lá na frente, de acordo com a pesquisa, e dizer, o que eu estava pensando aqui não rende, não tem nada a ver. E você aborda a sua pesquisa, entendeu? Entendi. Então, são possibilidades. Agora, eu não enxergo, é a questão. E eu também digo a você, eu nunca olhei para João nessa perspectiva. Então, estou falando da perspectiva cristã. Dentro da perspectiva cristã, eu não consigo enxergar essa possibilidade, porque você traria justamente a mensagem do Evangelho para alguém que não teria poder de sustentar, entendeu? Então, essa é a minha pensão. Agora, é algo que poderia ser se discutido com mais calma, porque eu realmente não me debrucei. Espero ter ajudado alguma coisa, entendeu, Sérgio? Não, tranquilo. Ajudou sim. Eu vou pesquisar mais um pouquinho sobre isso. Pronto, tranquilo. Diga, Jorjão. Ô, professor, equiparando o Evangelho de João com os demais evangelhos, nota-se que João ele traz um evangelho mais profundo. Tal profundidade essa que, para a nossa própria compreensão, ele traz pontos difíceis de interpretação e até mesmo de aceitação. Eu separei aqui rapidamente, quando o senhor estava comentando aqui, que João ele traz o amor de Deus demonstrado em Cristo, evidentemente. Ele traz um ponto dificílimo de até mesmo nos nossos dias, de até mesmo alguns crentes compreender. Ele traz a observação mostrando que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E ele também traz, por último, ele traz mostrando que Jesus é o sumo pastor, o bom pastor que vem arrebanhar as suas ovelhas. Então, até mesmo para a nossa compreensão, se a gente não se aprofundar nesse evangelho, que eu destaco no contraste com os demais, há pontos que realmente poderá ficar com interrogações, até mesmo no nosso meio, com pessoas que já conhecem a palavra. Aqui na igreja mesmo, a gente tem uns irmãos que têm a difícil aceitação de aceitar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Entendi. E isso, em parte, Jorge, eu digo a você novamente, estou falando com o professor, beleza? Foi aquilo que você colocou aqui. Isso, em parte, é preocupante porque toda a nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos de fé, ela é baseada justamente em Jesus como Deus. A salvação, ela só tem efeito em nossa vida porque Jesus Cristo foi Deus e não pecou. E realmente foi o que o Alquim colocou aqui. O Evangelho de João se destaca justamente para quem ele vai combater. Então, ele, no Evangelho, a gente vai ver aqui a ideia do Logos, da encarnação. João, ele é muito conceitual. Ele utiliza a filosofia justamente para defender a fé cristã. Então, perceba que existem pessoas que precisam ter esse pensamento organizado, sistematizado, justamente para entender. E aí vem a questão do que você colocou aqui. É necessário que nós, aí quando eu digo nós que estamos aqui ouvindo, precisamos entender que a mensagem ela precisa alcançar todo mundo. Todo mundo. A mensagem de Jesus Cristo precisa alcançar todo mundo. Ou seja, se existe uma pessoa... e aí, novamente, só estou pegando o Jorge aqui como exemplo, entendeu, pessoal? Eu
pelo amor de Deus, só para a gente entender aqui, já que ele trouxe exemplo. Então, se existe alguém na minha igreja, na igreja local, na minha comunidade, que ela não compreende isso, cabe a mim, como líder, como discipulador, justamente ver uma forma para que ela possa compreender, porque isso é basilar, isso é fundamental da fé cristã. Então, entender a questão da Trindade, entender a questão de Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo, faz parte da nossa compreensão cristã. E se tem alguém na minha comunidade que não está conseguindo compreender isso, cabe a mim estudar e ver a melhor forma de passar essa mensagem, porque isso faz parte do processo. E como é a questão, João realmente é um texto conceitual. Por isso que ele transita nos dois mundos, tanto para uma esfera de um novo na fé, onde você vai ver elementos principais da fé que pode ser passado e a pessoa compreender, como também está ligado a uma compreensão, a discussões mais profundas. Agora, cabe a mim e a você justamente compreender e ensinar. Então, o Evangelho de João, ele realmente é um evangelho teológico, mais conceitual, até por causa do público que vai alcançar, precisa ter essa compreensão, mas isso não impede que pessoas novas na fé caminhem. Aí a gente vai ver. Perceba que eu vou ter um propósito evangelístico confessional. Então, é justamente mostrar que se você crê, você vai ter vida eterna, bem como você tem um caráter apologético. E qual é o objetivo de João? Refutar heresias, e aí foi aquilo que ele estava falando, de gnosticismo, docetismo, que negava a verdadeira humanidade de Cristo e sua divindade. Perceba que João foi aquilo que Suede perguntou. João, desde o início, ele vai brigar com grupos que vão achar que Jesus Cristo era um homem que com uma missão especial. Então, aí, novamente, fica difícil mesmo. Então, é algo sensível, né? Principalmente para a nossa perspectiva cristã. Então, perceba que João ele vai defender, vai apresentar o evangelho para pessoas que estão dizendo que Jesus Cristo era um homem que teve uma missão específica e morreu como um homem, bem como vai ter pessoas dizendo que Jesus Cristo era um ente encarnado, né? Então, um espírito em forma humana. Então, se Jesus Cristo ele morre como Deus, é problema para o plano da redenção. E se Jesus Cristo morre só como homem, também é problema para a redenção. Então, entender a questão dessa perspectiva da divindade, humanidade de Cristo, é justamente o ponto basilar da nossa fé cristã. Então, novamente, não tem como a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui sobre essa perspectiva, mas o que a gente precisa entender é que o que João está brigando, e o que a igreja brigou durante um bom tempo, é justamente porque, quando você estiver estudando, se não já estudar, estudando o cristianismo, os concílios, você vai chegar que a grande discussão ali é que se a gente deixar isso sem questionar, Jesus Cristo passa a ser uma outra divindade. Então, a gente começa a adorar vários deuses. Então, nessa perspectiva, se Jesus Cristo fosse homem, seria que a igreja está adorando homens. Então, perceba que o prejuízo que isso ia trazer dentro da perspectiva da liturgia do culto, bem como o prejuízo que ia trazer para a história da redenção, do plano da salvação de Deus. Então, perceba que é um universo enorme que precisa ser realmente pensado com calma. Então, é um ponto fundamental da nossa fé, que precisa ser estudado, precisa ser pensado, sim, de forma cuidadosa. E se, por acaso, dentro da minha comunidade, existe alguém que está tendo essa dificuldade, é necessário que aí é que é a questão, eu tenho um colega que diz, a quem Deus deu a visão, deu a missão. E é a questão, se eu percebo uma necessidade, é porque Deus está dizendo que é você que vai suprir essa necessidade, então eu preciso suprir. E aí, de forma suplementar, é justamente aquilo que a gente está discutindo aqui, João oferece um relato teológico mais profundo. Sim, e aí eu digo uma coisa, Valquíris, e aí essa discussão é uma discussão profunda, porque muitas das vezes, novamente, não estou ocupando ninguém, estou falando de forma genérica, até mesmo porque eu não conheço a realidade de vocês, então entendo a minha colocação. Não estou acusando ninguém, estou falando de forma genérica. Muitas das vezes, essa deficiência acontece porque
Eu, como pastor, não faço isso, não acompanho, e é que a questão, aquela pessoa, ela não tem a compreensão adequada daquela fundamentação, daquele ponto de fé, se torna um líder deficiente desse sentido, dessa perspectiva de fé, entendeu? E começa a reproduzir isso. Então, muitas das vezes, a culpa é o cara que realmente não conhece, né? Que foi discipulado de forma errada, mas muitas das vezes a própria comunidade, no sentido geral, não tem certeza desse assunto. Porque quando a gente tem uma comunidade que ela é, em alguns pontos, ela é bem alicerçada, porque a gente vê isso de forma muito clara na igreja primitiva, a própria igreja, ela repulsa, ela bota para fora essas ideias. Então, se você tem uma igreja que não questiona algumas questões, e aceita, então é algo que precisa ser visto de forma mais ampla. Novamente, não estou aqui atribuindo a ninguém, estou fazendo a nossa reflexão, que faz parte da nossa disciplina, e a gente precisa justamente refletir isso. E aí, quando a gente estuda aí teologia, história da teologia, quando você vai estudar aconselhamento pastoral, então vocês vão perceber esses pontos de forma mais clara, para vocês poderem discutir isso de uma forma mais reflexiva, beleza? Mas, a princípio, aí, trazendo novamente, o Evangelho de João, ele tem esse caráter evangelístico profissional, tem um caráter apologético, bem como ele, de forma com bônus que João traz para a gente, de forma suplementar, ele traz um relato teológico justamente mais profundo para complementar os textos dos sinóticos. Então, perceba que é como se fosse João, ele pegasse os sinóticos e fosse aquela... Quando a gente tem livro, a gente não compra livro que tem aquela parte diferenciada, que o autor faz em comentários, o suplemento, o anexo. Então, João entraria justamente com esse rodapé em alguns evangelhos, trazendo uma perspectiva diferenciada acerca daquele episódio que o autor do sinótico traz. Ok? Até aí, tudo tranquilo, gente? Pronto. Novamente, eu quero que vocês... Diga, Lano. Ô, professor, só passando aqui para me desculpar pelo atraso, cheguei do trabalho agora. Fique em paz, irmão, fique em paz de coração mesmo. Gente, aproveitando aqui a deixa de Alan, eu entendo perfeitamente o dia a dia de vocês, e eu parto do seguinte princípio. Até então, eu acho que eu não sou professor tão chato como eu pareço. Então, quando vocês entram um pouco mais tarde, eu sei que foi qualquer coisa. Então, fiquem tranquilos. Eu entendo que foi justamente... Era para entrar agora. Então, quando entrarem, entrem, me dê boa noite. Mas não precisa se justificar, não, porque eu entendo perfeitamente. Né? Quando eu perceber que vocês não querem assistir minha aula, não se preocupe que vocês vão perceber que eu ligo e falo, não estou entendendo. Então, pode ficar tranquilo, nesse sentido comigo aí. Estou falando da minha aula, ok? Da minha aula, não posso falar dos outros professores. Então, fiquem tranquilos. Então, eu entendo que perfeitamente que é Deus conduzindo, e se não foi para chegar, foi porque Deus não quis que chegasse naquele momento, chega mais tarde. Claro que a gente fica sentindo, mas que queria, fica chateado porque realmente cai de 2 segundos, o trânsito nos prende, essas coisas assim, então a gente fica chateado na nossa programação, mas eu entendo perfeitamente o dia a dia de vocês. Isso estou falando por mim, por minha aula, ok? Então, fique tranquilo. Não se preocupe não, que no dia que eu sentir que vocês não querem assistir minha aula, não se preocupem não, que vocês vão perceber que eu falo mesmo, não tem esse negócio comigo não. O mais que vai acontecer, eu não dar aula para vocês semestre que vem, o máximo. Então, o restante, a gente administra de forma muito tranquila. Beleza? Tudo tranquilo? Bora lá. Gente, quando a gente fala de esboço literário, não é que só existe uma forma de ler o texto. Você pode enxergar várias formas de ler aquele versículo. Ou seja, é interessante que o estudante da palavra, no processo de estudo da palavra, ele veja outros pontos para que ele possa estudar aquele livro. Então, na perspectiva do Ministério Público de Jesus, na perspectiva dos sinais, então, você lê o texto bíblico de outras formas hermenêuticas aceitáveis, aí a questão do processo, é muito justo. Eu trago um esforço, eu trago uma estrutura, justamente um esquema, e justamente para que a gente possa ter ideia do que a gente encontra. Mas não significa necessariamente que só é esse, o meu está errado, de vocês estão certos, de vocês estão errados. Não.
A forma de dividir o texto bíblico é do estudante, é do intérprete, entendeu? Então, só para a gente ficar claro, porque muitas vezes o aluno fica achando, eu estou estudando aqui um livro e o cara dividiu de outra forma. Não, isso aqui é um exemplo. Quem faz essa divisão realmente é o estudante. E como é que a gente apresenta aqui o livro de João? Uma abertura, a apresentação de Jesus como Logos, o Verbo de Deus. E aí perceba que esse termo aqui, Logos, eu fico com pena que às vezes nosso horário é curto para a nossa ementa aqui, mas quando a gente vai ver o termo Logos aqui, é um conceito filosófico. Logos aqui é um conceito filosófico mesmo. E por que João utiliza um termo filosófico para falar acerca de Deus? Justamente porque o primeiro momento é demonstrar que a fé e a razão aqui caminham juntas. Então, mostrar de forma racional esse entendimento da fé. Então, qual é a grande questão aqui? O logos do grego, e aí perceba só, o logos do grego era um ser impessoal. Um ser impessoal, um ser que não se relacionava. E quando João apresenta justamente o Logos, Jesus Cristo como Logos, na perspectiva de João, ele vai dizer o seguinte, esse Logos é um ser que se relaciona. Esse Logos é um ser pessoal. Perceba que, apesar do termo ser igual, é um ser absoluto, ele traz uma ressignificação desse conceito. Então, logos, que é o que os gregos acreditam, é um logos que não se relaciona, é um logos que está distante, é um logos que não é pessoa, ele não sente. Eu quero apresentar a vocês justamente um verbo, um logos, uma razão que eles se torna pessoa, se torna humano, se fez carne, e se fez carne não para viver distante, se fez carne para trazer relacionamento. Então, perceba que só o termo logos, numa perspectiva cristã, já traz toda uma mensagem. Que Deus não é um Deus distante, é um Deus que se fez carne para que pudesse entender como é que eu vivo, como é que eu me sinto, quais são as minhas necessidades. E não só isso, ele se fez carne para que pudesse saber como se relacionar, ou seja, como eu posso me relacionar com ele. E no final disso tudo, você vai ver justamente João dizendo que o ajudador, o consolador caminharia justamente para que esse relacionamento realmente fosse próximo e pessoal. Então, perceba que no primeiro momento aí do prólogo, né, da introdução do Evangelho de João, a gente tem essa apresentação, que é uma apresentação conceitual mesmo, é uma apresentação justamente filosófica, mas com a ressignificação, mostrando que aquilo que o cristianismo apresenta é algo diferente do que o mundo apresenta. E a gente vai ver que esse dualismo sempre vai existir em João. Então, existe um logos na perspectiva do Evangelho e existe um logos na perspectiva do mundo helenista, do mundo grego. São coisas totalmente antagônicas, são totalmente distintas. Depois a gente vai ver lá o livro dos sinais. Esses sinais aqui, o dinamis aqui que aparecem, né, esses sinais, esse poder, essa força, eram os milagres. Só que João utiliza o termo sinais para aquilo que os outros evangelhos utilizam como milagres. Por quê? Ele justamente utiliza o termo sinais para demonstrar que isso que está acontecendo foi justamente com o objetivo de demonstrar que Jesus Cristo era Deus. Então, enquanto os milagres apresentam Deus na história, a manifestação de Deus na história, os sinais apontam justamente que aquele Cristo, aquele homem era Deus. Então, perceba que João tem um significado diferente. E isso também é importante, quando eu estiver estudando a Bíblia, achar que o autor dos evangelhos, aí eu estou falando dos quatro, utiliza a mesma linguagem. Então, milagres em João têm um sentido, ele tem um objetivo, e milagres em Marcos tem um outro objetivo.
Então, eu preciso entender, claro, os dois juntos, na perspectiva geral, vão apontar para o poder de Deus. Mas dentro de uma leitura exegética, uma leitura do texto, são perspectivas distintas, ok? E aí, do capítulo 13 ao capítulo 20, a gente vai encontrar justamente o que nós chamamos do texto da glória ou da paixão. Mostra justamente o ministério, da forma, o que Jesus Cristo fala entre seus discípulos, e isso vai culminar justamente na sua paixão, na sua morte e ressurreição. E aí João justamente demonstra todo esse trajeto da morte e ressurreição de Cristo. E a gente vai ver daqui a pouco que João faz resgate justamente dessa perspectiva, porque é necessário mostrar que aquele homem que morreu era Deus e ressuscitou. Porque não foi um homem que morreu, mas foi um homem que era 100% homem, 100% Deus, e a glorificação dele, o ressuscitar dele, glorificação, foi necessário para que a gente tivesse vida, e a gente vai entender isso daqui a pouco também. E no versículo 21 mostra justamente essa aparição de Jesus após a sua ressurreição e a nossa responsabilidade. Então, a gente começa a entender que eu sou responsável para continuar. Leia aí, bora ler aqui rapidinho. Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu, e sabiam que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Perceba só, ouça só aqui comigo, caminhe aqui comigo agora. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Se eu entender, se eu compreender aqui, aí a gente vai ler o texto de João, a gente vai perceber que eu sou continuidade do Cristo. Eu fui colocado e eu faço parte. Então, as obras de Cristo, ela continuam em mim. Então, deixa eu ver só aqui um papelzinho aqui rapidinho para a gente... Eu sempre tive dúvida disso. O que ele quis dizer com relatos que há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, nem o mundo inteiro caberiam os livros. Pronto. Quando a gente tem duas perspectivas, tem um pessoal que entende que é justamente Jesus Cristo fez muitos milagres, além daqueles que narram no livro dele, os sinais. Então, há uma primeira interpretação justamente, Jesus Cristo fez vários sinais, e esses sinais não foram relatados todos no Evangelho de João. Então, tem essa primeira leitura. Então, você vai ter outros milagres que vai ter nos sinóticos, e esses milagres não são relatados no livro de João. Então, João está falando, existiam vários milagres, e outros milagres que realmente não foram relatados em nenhum dos evangelhos, que se fosse colocar aqui, pela época, pelo momento, não se teria material suficiente para escrever, levando em consideração que João está escrevendo dentro da perspectiva do tempo dele. Então, você a escrita, o material era muito caro, então seria algo que insustentável para a época de hoje. Se fosse hoje, talvez não. Mas na época de João, você escrever seria difícil. Mas a outra perspectiva que eu quero convidar a vocês pensarem comigo é justamente na perspectiva seguinte. Jesus Cristo, ele me colocou, te colocou, João não, Jesus. Jesus, ele me colocou como discípulo dele. E esse discípulo de Jesus, ele tem a obrigação de ser como Jesus. Então, eu preciso refletir, né? Refletir a glória de Jesus. Por isso que eu sou cristão. Jesus Cristo, quando ele morreu, diga para Cristo. Boa noite, professor. Graça e paz a todos. Professor, eu já ouvi alguns pastores em pregações afirmando que o capítulo 8 não consta nos originais, porque ele foi uma inserção feita a partir do século IV. O senhor tem alguma informação sobre isso?
Pronto. Esse é um daqueles capítulos que o pessoal comenta que é justamente um enxerto, né? Um material que foi enxertado depois. E aí, Valquíris, o que é que eu posso dizer? Sim, é possível sim que foi um texto posterior, né? Um texto que veio posterior, mas dentro da nossa perspectiva da autoridade de inspiração divina, a gente entende que mesmo esse material sendo colocado pela escola de João, né, pelos discípulos de João naquele texto, ou por um escriba que tinha a preocupação de fazer um comentário maior acerca daquele fato, né, trazer a público aquele fato, isso não invalida a autoridade da Bíblia, porque o que acontece? Se o texto, se o cânon que chegou na nossa mão tinha ele, eu parto no princípio que foi direção divina, entendeu? Então, tem pastores que em público falam isso, tanto dele como de Marco, como a gente discutiu aqui. Então, o que acontece? Isso, para mim, na minha percepção, claro, na minha percepção, não invalida a autoridade da inspiração divina. Até porque, quando a gente vai estudar os textos do Novo Testamento, existem outros materiais que não entraram no cano pela questão outras, ou até porque por falta de espaço mesmo. Então, existe sim, é possível sim de ter sido um texto acrescentado de forma posterior, mas não penso que isso invalide e nem que eu não pregue em cima desse texto, entendeu, Lucas? Não sei se eu esclareci, né? Mas eu não vejo problema e sim, provavelmente é um texto que foi de, tardiamente, foi colocado tardiamente, ou pela comunidade joanina, discípulos de João, ou por algum escriba que, na intenção de mostrar a mensagem do Evangelho de forma mais clara, ele enxerga aquele material ali. Mas, a princípio, eu não vejo particularmente problema, entendeu? Nesse sentido, até de eu não pegar, como se isso fosse trazer algum prejuízo para a inspiração, eu não vejo nessa perspectiva, não. Não tenho essa dificuldade, não. Entendeu, Alves? Para mim também é tranquilo, porque ele não é um texto assim prescritivo e que pode causar algum embaraço na doutrina da salvação. Pelo contrário, né? Não, Ele amplia a mensagem de Jesus, né? e assim, ele traz um relato de um fato acontecido, né? E que, por sinal, está dentro da perspectiva do próprio Evangelho. Então, não vejo também dificuldade. Agora, o risco, eu digo assim, o risco é quando a gente faz alguns comentários em público e quando a gente não tem tempo de explicar, a gente pode trazer um perigo justamente para aqui, para a nossa doutrina, para o nosso princípio de fé. Então, muitas vezes o crente começa a questionar a Bíblia, porque se já tem um texto que é questionável, por que os outros não são questionáveis? Então, você começa a ter aquela mitigação da palavra de Deus, que é algo que é prejuízo. E hoje a gente vê isso muito, né? Você escolher qual texto que vai utilizar, qual texto que vai citar, justamente por isso. Mas, como você falou, não tem. Pelo contrário, amplia a nossa responsabilidade diante da mensagem de Jesus. E aí, só rapidinho para a gente botar, o que acontece? Jesus Cristo ele me deixa como discípulo dele, e a partir daí, eu sou canal, eu sou continuação de Jesus. Essa que é a igreja. A igreja é continuação. A gente vai ver isso lá em Atos. A igreja ela surge para fazer continuar, através do Espírito Santo, o trabalho de Jesus. Qual é a mensagem de João? Que, a partir de mim, como discípulo de Jesus, outros sinais, outros milagres aconteceria. Então, a partir de mim, a obra de Jesus continuaria, ou seja, os mistérios de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus, os milagres de Jesus, os sinais de Jesus vão continuar a partir da sua igreja ou com a sua igreja. Então, a igreja de Cristo, ela vai dar continuidade à obra de Jesus. Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é justamente que quando eu não faço o meu papel, não é que Jesus Cristo vai parar de fazer. Eu deixo de fazer o nome de Jesus presente. Então, Deus me chamou para abençoar, Deus me chamou para que o amor dele fosse materializado. Ou seja, da mesma forma que Cristo morreu na cruz para demonstrar o amor de Deus, né? Qual dos dois? O que eu estou falando
do texto de João 8. Não, mas entenda só. A grande questão, Valquíris, de João, na nossa discussão aqui, pode, na minha sugestão, eu poderia apresentar, eu poderia dizer, e no final eu deixaria o seguinte: independente desse resultado, Deus está no controle. Entendeu? Então, independente disso, foi Deus que permitiu. Então, esse texto, apesar de não estar sendo escrito, assinado pelo apóstolo, mas foi um texto que traz. Então, perceba, eu traria justamente a importância desse texto, justamente, que poderia estar, não está ali no cano, estou supondo, não poderia estar aqui, mas porque Deus permitiu? Deus permitiu para nos trazer essa mensagem. Então, eu mostrei a importância daquele texto para os nossos dias hoje. Então, eu traria dessa perspectiva. Diria, né, apresentaria a questão, a problemática do que foi, tudo direitinho, porque cabe, né? Então, meus irmãos, apesar desse texto ser discutido, mas eu traria a perspectiva da ação do Espírito Santo de colocar esse texto, por quê? Porque ele tem essa lição aqui que eu não posso esquecer nunca, entendeu, Marquinhos? Então, eu faria nessa perspectiva. O que não pode acontecer é chegar no público, capítulo 8 de João, um enxerto aí, foi acrescentado, e o pessoal, bom, foi acréscimo, como não é de João, não? Não é de João, não, é um século depois, e fica aquela dúvida como ali entrou de gaiato no navio. Então, quer dizer, você tem um texto que entrou de gaiato sem a direção divina, então isso aí que para mim é o preocupante, mas mostrar, até ver por quê, gente, de passagem, que essa informação está presente. Essa informação está aí. O conhecimento está aí. Lembre-se aqui de João, pegar João, o texto, o logos, era um termo que estava presente no mundo de João, no contexto de João. E João, ele ressignifica esse contexto justamente para ensinar o evangelho. Essa informação está aí. É pública, não é algo secreto. Então, corre o risco do seu adolescente estar estudando o livro de João, e chegar lá no livro de João, botar lá no Google, explica o capítulo 8 de João, e lá, de repente, na pesquisa, se trata de um acréscimo do período tal, periri parará, e o cara já esquece aí. Então, essa informação está pública. O que é o meu papel? O meu papel é justamente trazer essa informação e demonstrar como é que Deus age nessa informação. Então, justamente fazer meu papel de teólogo. Qual é o papel de teólogo? Verificar e apresentar a relação de Deus na humanidade. Então, é a minha função. Hoje eu fui chamado para essa geração justamente para fazer isso. Mostrar Deus na minha sociedade. Como é que Deus se relaciona nessa sociedade? Então, pregaria esse texto e ensinaria demonstrando justamente o agir de Deus dentro das possibilidades humanas. E isso não seria absurdo, porque quando a gente vê desde o Antigo Testamento até o Novo, toda vez que o homem agia achando que estava agindo por oração própria, vinha Deus e dizia: não, você está sendo simplesmente meu servo, você está sendo orientado por mim, eu quero isso. Entende? Então seria algo absurdo. Então eu teria só essa preocupação, mas ensinar, se está na Bíblia, é para a gente ensinar. Aí a pergunta que eu faço: como é que eu posso ensinar isso para que as pessoas, depois do meu estudo, da minha palestra, da minha aula, da minha pregação, possam entender a Cristo, entender a Deus e se relacionar melhor com Deus? Entendeu, Lopes? Eu trabalhei nessa perspectiva. Não sei se eu esclareci, mas enrolar eu estou ficando bom a cada dia. Isso com certeza absoluta. Aí eu estou fazendo com maestria. Então, gente, perceba que o texto final de João é um convite para mim, você, depois do que ele narra tudo, é um convite para mim e para você entender que a continuação dos milagres de Jesus passa por mim também. Perceba a responsabilidade da igreja. A igreja ela foi convidada justamente para dar essa continuidade. Prova disso que logo em seguida termina, João começa o quê? O livro de Atos. E o que a gente vai encontrar em Atos? A continuação do Evangelho de Jesus. Novamente, o cano não foi arrumado de forma aleatória. Ela foi arrumada justamente com um propósito. Então, termina João nos convidando à atitude de fazer continuar o Evangelho, os milagres de Deus, e logo em seguida eu vejo Atos demonstrando os milagres de Deus sendo multiplicados. Então, de Atos até os nossos dias,
quantas pessoas foram impactadas, quantos milagres de Deus aconteceram. Só aqui na sala mesmo nós temos 25 milagres de Deus. Então perceba que os milagres de Jesus, novos milagres que não foram registrados nos evangelhos, mas estão aqui presentes. Então, é esse pensamento que a gente precisa ter nesse sentido. É isso que João convida, é isso que eu queria convidar vocês a pensarem comigo. Se a gente possa ganhar tempo aqui, coisa rápida agora, isso que eu vou falar aqui foi tudo que a gente já discutiu até agora. Quais são os temas que a gente vai encontrar em João? Justamente a cristologia, a pessoa de Cristo, e aí Jesus como Logos, eterno e preexistente. Novamente, não tem como a gente discutir, porque vai entrar num campo da história do cristianismo que vocês vão estar estudando. Então, essa percepção de João que Jesus Cristo existia antes, é porque vai ter uma galera que vai dizer que Jesus Cristo foi criado por Deus. Isso traz um problema. Então, João ele deixa claro que ele é Deus, era Deus e agiu antes da criação, então ele estava com Deus. A encarnação constitui um evento central, então esse Deus se tornar carne faz parte justamente desse Logos se tornar, desse relacionamento do Logos com Deus. Então, perceba que toda essa construção que João vai fazer não é uma construção abstrata, é uma construção costurada justamente para responder problemas da época. E aí, volto àquilo que eu falei no início da aula. É interessante, faz parte, a gente ver quais são as heresias que estão afetando a igreja no início do século, porque a gente começa a compreender melhor João. Então, pegue lá o rascunho das aulas 3 e, se não me engano, 3 e 4, que a gente fala das heresias, das filosofias, o material que eu queria que você lesse também traz isso, justamente porque a gente vai conseguir entender melhor essa relação. Logo em seguida, a gente vai ter João trazendo o Jesus Cristo utilizando o termo eu sou, pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou, eu sou. Isso é bem mais do que um egoísmo aflorado da parte de Jesus. Não. Para aquelas pessoas que estão lendo, ali está claro que Jesus Cristo está declarando que ele é Deus. É o próprio eu sou de Deuteronômio, ou desculpe, de Êxodo. Né? Então perceba que quando essa declaração de eu sou, quando João traz, né, e aí novamente, você pode fazer a leitura dentro daquela perspectiva que a gente falou da estrutura, como também posso fazer a leitura a partir do eu sou, né? Então, e ver justamente como é que Jesus Cristo se apresenta e como isso se reflete dentro desse contexto do Deus que provê, do Deus que guia, do Deus que protege, entendeu? Do Deus que é a vida, do Deus que caminha, que é a sabedoria. Então, perceba que esse eu sou de Jesus nada mais é do que trazer um atributo de Deus de forma visível para as pessoas. E aí vem o ponto da vida eterna. Isso aqui é algo que a gente precisa prestar atenção e eu convido a vocês dê mais atenção aí nesse ponto. Qual é a questão aqui? Enquanto os outros evangelhos trabalham na perspectiva do reino de Deus, que a mensagem do evangelho nos faz participantes do reino de Deus, João substitui a palavra reino por vida eterna. Então, vida eterna para João tem a mesma ideia de reino de Deus para os outros. Então, quando João, e esse ponto, gente, é interessante a gente entender. Diga, mestre. Seu microfone, mestre. Veja agora. Eu não estou ouvindo sua voz. Tá? O microfone desmutou aqui, mas não estou ouvindo sua voz. Pronto, começou a falar. Fala aí agora para ver se eu ouço. Pronto, professor. O senhor falando assim, né? O senhor falando aí, me lembrei da passagem das irmãs de Lázaro, né? O senhor falando aí, e realmente soa bastante forte, pelo menos para mim. Né? Isso aí que o senhor falou com relação à vida eterna, né? Ressurreição, porque olha o entendimento de Marta e Maria, né? Quando
Quando Jesus fala para ela que eu vou lá e vou ressuscitar lá, ela diz, não, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia, né? Então, ó, eles já tinham esse entendimento, essa ideia, né? E João traz essa ideia muito forte e realmente faz muito sentido, pelo menos para mim, assim, soa muito forte. E se fosse ensaiado, não sairia tão perfeito. Olhe bem, Mestre trouxe algo que eu ia comentar aqui com vocês. A percepção, no início, é que essa vida eterna você só vai ter no final. Mestre, brigadão, viu? Porque foi aquela deixa perfeita. Então, Obrigado. a ideia que se tem, e que nós temos muitas das vezes, é que a gente só vai começar a gozar a vida eterna depois que morrermos. A gente morreu. É a partir daqui que a gente começa a viver a vida eterna. Só que essa compreensão para João está equivocada. Não é isso que João ele entende. Ele diz o seguinte, quando você aceita a mensagem do Evangelho, é aqui e agora que você começa a viver a vida eterna. Então, quando é que o cristão começa a viver a vida eterna na perspectiva de João? Quando ele entende que Cristo é Senhor da vida dele. Então, quando eu aceito Cristo como Senhor da minha vida, é a partir daqui que eu começo a viver a vida eterna. E o que é que acontece? Claro, que essa vida eterna ela não é completa. Ela ainda está em processo, porque ela vai se culminar na parousia, quando Cristo vier da outra vez. Aí sim que eu vou ter a certeza da vida eterna. Então, o cristão começa a viver a vida eterna, não quando morre. Ele começa a viver a vida eterna quando ele se torna uma nova criatura. Por isso que nós entendemos que a igreja ela precisa ser uma antessala dos céus. Por isso que eu entendo que eu preciso respeitar vocês da forma que vocês são, enxergar vocês da forma que Deus enxerga vocês, porque estamos vivendo já o céu aqui agora. Eu não vou viver o céu depois que eu morrer. Pelo contrário, se eu entendo que eu sou nova criatura, eu começo a viver os benefícios do céu aqui e agora. Entendeu? Então, é essa perspectiva que João traz. Então, perceba o que é que as irmãs de Lázaro falam, a gente sabe que no último dia ele morreu e vai ser resultado. E Jesus disse, não, parceiro. João traz essa perspectiva, não. A vida eterna, você vive os benefícios da vida eterna não depois que morre. Você começa a viver os benefícios da vida eterna aqui e agora. Diga, Ceará. Só mais uma dúvida aí, professor. Você está falando sobre a vida eterna. Eu sempre digo que tudo que a gente aprende aqui, quando a gente estiver com Deus, a gente só vai aprimorar e tirar dúvida, né? Porque tem pessoas que acham que o conhecimento que a gente adquire aqui de Deus se finda quando nós se encontrarmos com Ele, né? Que vai ser tudo novo, vai apagar tudo do juízo. Mas eu tenho uma visão que eu acho que a gente só vai para frente. Porque Deus é o conhecimento puro, né? Por enquanto a gente ainda está em partes, como o Paulo diz, mas lá na frente um dia a gente vai ser completo, né? Correto. Aí a gente vai, desculpe. Não, é isso aí, eu sempre digo, olha, tudo que você aprende aqui de Cristo, sobre o Evangelho, sobre tudo que é de Deus, um dia você só vai aprimorar mais. Porque o conhecimento de Deus nunca se apaga, será para a eternidade. É a questão, você vê como Paulo, quando você lembra disso, Paulo diz, a gente vê aqui como espelho, mas vai ter um dia que a gente vai ver da forma que realmente ele é. Então a gente começa a viver a vida eterna aqui e agora. Então, quando a gente vai ver daqui a partir de agora, algumas situações do próprio livro de João, é preciso entender que isso vai refletir no meu dia a dia. Entenda só, bora aqui rapidinho. Será se eu já estou vivendo a vida eterna, sou uma nova criatura? Será que esse comportamento que eu tenho hoje diante da sociedade, ele me habilita como cidadão do reino, me habilita como cidadão dos céus? Então, perceba que a partir de agora eu vou começar a me enxergar como se eu já estivesse vivendo. E a gente vai ver isso também de forma muito clara lá em João, no Apocalipse, partindo, como eu falei com Jorge, mas foi com Jorge, não sei, acho que foi com Jorge, ou foi com Marcos, não sei, agora me recordo no início, partindo do princípio que o autor de João, do Evangelho de João, é o mesmo autor do livro de Apocalipse,
a gente vai entender justamente que essas pessoas que receberam o selo do Espírito Santo na promessa têm a garantia de viver com Deus, né? A garantia, são selados, pertencem ao Senhor. Se eu já pertenço ao Senhor, se eu já sou propriedade do Senhor, eu não vou começar a viver essa paternidade, essa adoção, essa filiação depois que morrer, não. Eu começo, eu vivo essa filiação de Deus aqui e agora. Essa é a compreensão que a gente precisa ter. E aí a gente vai ver justamente a partir daqui, né, dessa perspectiva aqui dessa dimensão futura de vida eterna, eu preciso começar a viver. E isso só é realidade para quem crê, né? E por isso, perceba só, quando eu tenho confiança, quando eu acredito, e esse crer aqui não é só a questão da ideia, do conceito, esse pistel aqui é viver de acordo. Então, se eu sou uma nova criatura, eu vivo de acordo com as regras do reino de Deus, as regras da vida eterna, e automaticamente eu vou me comportar como se no céu estivesse. De forma muito simples, assim. Então, a igreja precisa viver como se no céu estivesse. Eu preciso viver como se no céu estivesse, porque a vida eterna não vai acontecer, não vai começar depois que eu morrer. Pelo contrário, a vida eterna já começou quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Ok? E aí a gente vai ter o dualismo. João trabalha muito com essa ideia de dualidade, né, de forma muito forte. A gente vai ver isso lá nos evangelhos joaninos, a gente vai enxergar isso lá no próprio texto do Apocalipse também. Então, João entende que a gente vive em um mundo, e esse mundo está em rebelião, né, contra Deus. E Satanás, ele tenta nos tirar justamente do foco. Então, perceba, eu como cidadão do reino, como um cidadão da vida eterna, a função de Satanás é justamente me tirar dessa minha compreensão que eu não faço parte daqui. Então, o convite de João é justamente a gente começar a enxergar que existem coisas que refletem a minha realidade como cidadão da eternidade, como cidadão do reino, e existem coisas que não refletem a minha realidade. Então, eu preciso ficar claro que nem tudo, para mim, é válido, como Paulo vai trazer, porque eu faço parte de uma outra realidade, de uma outra esfera. Então, a gente vai encontrar esse dualismo em João. Novamente, a gente vai encontrar em João a função do Espírito Santo. Então, João justamente ensina a função do Espírito Santo como esse paracleto, o ajudador, o advogado, né? O termo mais correto seria o advogado que está ao lado. Então, dentro de uma ideia onde o conhecimento para o gnosticismo é algo fundamental, mas dentro de uma perspectiva equivocada, João diz que se você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo fizer parte da tua vida, toda a verdade que você precisa ter, você tem ali. Na verdade, no sentido de alcançar o relacionamento com Deus, a verdade no sentido de se relacionar com Deus. Porque aí, quando você estuda o gnosticismo, você vai perceber que o gnosticismo ensina que você, através da razão, no seu próprio eu, você alcança um patamar elevado, com a divindade. Já João diz que não. Você só vai alcançar relacionamento com Deus através de Jesus. Então, e isso se dá justamente com a figura do Espírito Santo nos orientando. Diga lá. Professor, eu estava ouvindo essa última parte que o senhor falou e me veio a atenção um outro aspecto que eu li até na semana passada, no livro de João, que ele traz também um aspecto importante, isso é uma percepção minha, né? Que é a continuação, né? Principalmente no último capítulo da obra de Jesus. De certa forma, tem um pouco uma sinodicidade com os outros evangelhos, porque, como é em Mateus, no último capítulo, né? Jesus entrega os discípulos dessa grande comissão. No capítulo 20 ou 21 de João, não me lembro agora, né, Jesus fala que Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio, e assopra sobre ele o Espírito Santo. Então, eu consigo também enxergar esse comissionamento, né, que existe também nos outros evangelhos, apesar de João não ser considerado sinótico,
essa sinodicidade aparece no objetivo do Evangelho, que é divulgar, difundir o Evangelho para todos os outros, né? Então, eu consigo compreender isso e enxergar esse aspecto do Evangelho de João. E é justamente você vai ver o resultado dessa comissão, desse chamado lá em Atos. Como é que isso vai acontecer? Então, é o que a gente sempre fala, a leitura dos evangelhos, a leitura da Bíblia, convida o leitor a se posicionar. E aí você vai ver que sempre no final é um convite ao meu posicionamento. Como é que eu me posiciono diante dessa realidade aqui? No caso de João, é um convite justamente de prosseguir aquilo que Jesus Cristo traz. E isso está ligado justamente no termo crer aqui. Que, na verdade, esse crer não só é na questão intelectual, né? Aquela crença sem ação. É algo, quando eu digo que eu creio na mensagem do Evangelho, é porque eu me comprometo com Jesus, eu me comprometo com a mensagem de Jesus. Então, quando a gente fala eu creio em Jesus, isso me leva a ter um comportamento real. Não é simplesmente, eu acredito em Jesus. Não é isso. É justamente algo que leva o indivíduo a tomar, se posicionar. E aí, justamente, aí entra antes de Jorge falar, é aí que entra justamente os sinais. Os sinais, eles justamente aparecem para despertar ou confirmar, para entender que você está naquele processo. Então, o milagre aparece na Bíblia cristã justamente para demonstrar que você está no caminho certo, você está justamente no caminho que deveria estar. Diga, Jorge. Professor João fala lá em Apocalipse que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia, mas não é o ouvir, né? É o ouvir e praticar. É simples. E aí a gente vai ver, no sentido, né, que cada autor tem a sua perspectiva, mas ali é justamente dentro dessa ideia, né? Você tem o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, o convite que Deus nos faz a Israel, fez a igreja, nos faz hoje, não é um conhecimento, não quero um relacionamento de boas novas, de festas, eu quero um relacionamento verdadeiro. Jesus Cristo falava, ou desculpe, Deus falava, já estou cansado das suas boas novas, já estou cansado das suas festas, tudo isso sem compromisso, eu não quero compromisso, o povo perece por falta de conhecimento, falta de relacionamento com Deus. Então perceba que a grande questão, e Jesus Cristo traz isso a partir de João, de forma que o que se interessa, o que Deus quer de mim, de você, é bem mais do que palavras, que é atitudes reais. Justamente é um viver real. Então não adianta dizer que eu sou cristão, se minha vida, meu dia a dia é totalmente diferente. Não adianta dizer que Cristo é Senhor da minha vida, onde no dia a dia não reflete isso. Deus é Senhor da minha vida e eu estou mais preocupado nos investimentos, nas minhas carteiras de investimento, do que na condução de Deus na minha vida. O Senhor reina na minha vida e eu não consigo viver de forma que a outra pessoa enxergue em mim justamente essa alegria de ser servo de Deus. Então, são essas questões que Jesus Cristo nos convida. Então, é bem mais do que palavras, em suma. E, em alguns momentos, milagres vão acontecer na minha vida, não porque eu mereça, mas também para que as outras pessoas enxerguem quem é que está conduzindo a minha vida e quem eu confio. Exemplo aqui rápido, no nosso dia a dia, eu tenho aqui um armarinho, vendo coisas, e tiro minhas notas, né? Eu sou, então, é justo, eu vou tirar minha nota, vai vir um colega, você é abestalhado, você tem que sonegar mesmo, tem um contador bom, aquela questão toda. E ele diz, não, eu sou cristão e entendo que isso é errado, não vou fazer. E com o decorrer do tempo, Deus me abençoa, não porque eu sou bonitinho, Deus me abençoa para demonstrar a outras pessoas que a confiança que eu tenho em Deus realmente é importante. Então, a minha vida começa, não que eu estou fazendo isso para ser próspero, para ter... Não, estou fazendo porque acredito que Deus supre as minhas necessidades. Então, quando as pessoas começam a perceber que eu consigo viver, minha família consegue viver, sem eu me corromper, as pessoas vão ter alguma coisa, realmente, alguma coisa que aquele cara tem que é diferente. E quando eu apresento, não, a única minha diferença é que eu confio em Deus na minha vida.
Deus confia na minha vida. Eu acredito que Deus agiu na minha vida. Aí aparece um reflexo lá, que tem Atos 2. As pessoas vão se admirar dos sinais que acontecem nas nossas vidas, que vão querer fazer justamente parte desse universo. Tranquilo, Ademir? Está justificado, entendeu? Então é nisso aí que João... Por isso que eu começo a viver a vida eterna aqui. Eu começo a viver a vida eterna entendendo o que Deus cuida de mim já. Deus está me olhando desde já, não é depois que eu morro, não. Em relação àquilo que a gente está falando, da salvação do novo nascimento, logo no início, João identifica Jesus como o sacrifício vicário. E aí é o reflexo justamente do gnosticismo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, ele se sacrificou porque ele era homem. Então, foi um sacrifício perfeito, puro. Então, a morte dele tem sentido porque ele foi homem e morreu sem pecado. É o que exigia a justiça divina. Logo, quando eu compreendo isso, quando eu compreendo que Cristo morreu no meu lugar, isso precisa gerar em mim uma transformação radical. Eu começo a viver de forma radical, por quê? Porque eu vou começar a viver agora como cidadão do reino dos céus. Então, vou viver agora uma nova realidade. E justamente essa transformação é algo que é gerado quando eu compreendo. E aí ele vai dizer justamente uma transformação, como nascimento de cima ou da água e do Espírito, trazendo a ideia que se trata de uma pessoa que compreende perfeitamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e começa a viver essa nova vida. Dito isso, eu acho que isso aqui, pronto, é o último. E aí, automaticamente, esse viver de forma diferenciada, e aí é a questão, eu vivo porque Cristo morreu por mim, morreu porque me amava. Então, justamente, esse amor aqui, ele é vivido porque, novamente, entendendo que eu começo a viver a vida eterna aqui e agora, logo, eu vivo o amor mútuo, porque é essa a realidade que eu tenho lá nos céus. Eu vivo o amor mútuo porque foi o amor que me alcançou. E aquilo que a gente está falando até agora, quando a gente fala de conhecimento de Deus, de acreditar em Deus, não é um exercício intelectual, não é algo da razão pura, é algo que consiste em eu me relacionar com Deus. E eu sempre comento, se faz necessário na nossa caminhada cristã, termos experiências com Deus. Existem muitos cristãos que vivem de experiência de outras pessoas. Muitas vezes você fala de experiência de outros crentes, mas você nunca teve a sua experiência com Deus. Você nunca viveu isso. Ou se viveu, viveu há tempos atrás. Então, perceba que eu preciso me relacionar, viver, não de forma intelectual, eu preciso realmente viver, ter comunhão, ter uma experiência justamente com Deus. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Gente, eu terminei aqui com 7 minutos de tolerância. Eu quero agradecer de coração aí vocês que ficaram comigo. Não se preocupe que... Calma aí, a gente faz logo a chamada, já que está aqui, rapidinho. Já que eu estou aqui. Que eu não chamar, porque eu já dei a chamada, viu? Ademir, eu vi que está aí. Está com problema de internet. Ok. Adson Lima da Silva. Estou aqui, professor. Pronto. Alain Ozé está aqui. Anderson Nogueira Rocha. Anderson. Arilson Santos Conceição. Belinda, eu vi, tá aí. Bruno Diego. Bruno também. Caio Vitor já botou a presença. Cleiton dos Santos Paixão. Presente, professor. Ok. Elias da Vitória Santos. Esse aí é crente. Cadê Elias? Everaldo Alves Conceição. Presente. Pronto. Presente, professor. Everson vi aí também. Firmo. Everson calado, mas tá bem, Everson.
Firmo José Santaneiro. Presente, professor. Gerson Lima dos Santos. Presente, professor. Geto já deu presença. Giliar, eu sei que é nosso Ceará. Cadê Ceará? Gilmar está presente também, eu vi ali. João Pedro Ribeiro Dantas. Jorge Estava aí, professor. Jorge está aí? Eu vi, né? Jorgeão falou. Ok, professor. Ok. Estou aqui. Pronto, eu vi. Está ok. Lucas? Professor Firmo está presente, viu? Não, já botei aqui a presença de firma, ele já deu aqui o. Já falou. Lucas, Magniel já vi também que está aí. Marcos Antônio Bonfim. Está presente. Ok. Mércio também está presente. Paulo Henrique da Silva Miranda. Ok. Reinaldo Almeida Ataíde. Presente, professor. Professor, Oi. eu saí, não ouvi o senhor me chamando, mas faz Fique em paz. Não, eu já botei sua presença, Caio. Já botei sua presença. Suede está presente. Tiago, não está, é aniversário de Tiago hoje. Valkyrie está presente. Veranice, eu vi que ela deu um joinha, Veranice, mas está ainda aí conosco? Pronto. O Wesley Davi também não vi o Wesley hoje. Pronto, Wesley. Gente, só para não ser justo, eu vou dar aqui os nomes que eu não vou ter presença, só para que, se tiver, Anderson Nogueira Rocha. Anderson não falta. Elias da Vitória, só porque eu fiz festa com o nome do cara, velho, não apareceu. Elias da Vitória. Anderson não é o pastor Anderson? Acho que ele não vai, mas eu vi ele se falando lá no grupo, não, sério. Ah, então, pronto, aí tranquilo. João Pedro. Não, mas ele vai completar, ele não saiu, não, viu? Ele vai completar o ano. João Pedro. Ah, entendi. Desculpa. Não, Lucas Silva. Pronto. São esses que estão aqui sem presença. Mas, gente, não vou tomar o tempo de vocês. Professor, só uma perguntinha. Diga. Qual o tema do nosso próximo encontro? Pronto. O nosso próximo encontro, Alan, vai ser a nossa avaliação. É isso que eu vou falar. No dia 21 e 28, nós teremos a nossa avaliação dos sinóticos. E a próxima aula, respondendo a sua pergunta, no dia 4, vai ser o livro de Atos. Ok? Que encerra nosso conteúdo. Então, 21 e 28, vocês não vão ver o professor, mas terão a prova, ok? Não faça a prova no horário do professor, é a única exigência que eu peço, porque eu não quero que faça comigo, não faça com o colega. Então, escolha o horário para você fazer a prova de vocês, ok? Dia 21 e 28, prova lá, são 10 a 15 questões, estou confirmando ainda só, para que vocês façam a avaliação de vocês. E no dia 4, nós retornamos aqui, fazemos nosso comentário rápido da prova, mas a gente vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Diga, Jorge. Pode ser qualquer hora do dia? Sim, qualquer uma. Do dia 21, a partir das 19 horas, até o dia 28, às 23h59, qualquer dia, qualquer horário você pode fazer. Sem problema nenhum. Ok? Gente, brigadão, vou sair porque eu estou aqui de gaiato, mas dia 4 estamos aqui todo mundo junto, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Vou para outra turma. Deus abençoe ela.